Isaías 28:10. Vamos falar um pouco sobre Isaías 28:10. Há um grande perigo das pessoas criar uma doutrina em cima de um versículo da Bíblia. Isso tem acontecido e muito no nosso mundo. As pessoas, às vezes, quando querem defender uma teoria humana, ou quer usar de malícia, de maldade, ou às vezes até mesmo por falta de entendimento, as pessoas pegam lá um versículo, dois, agarram em cima daqueles dois versículos ali, ou um versículo, e faz a sua doutrina em cima daquilo ali. O conselho de Deus é que está escrito em Isaías 28:10, porque é preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aqui o profeta está falando, Deus está falando por meio do profeta, é que nós não podemos apegar-se a um texto isolado. É preceito e mais preceito, regra sobre regra, e um pouco aqui e um pouco ali. Sempre examinando as Escrituras, sempre aprendendo, sempre comparando texto com texto, para ter uma visão melhor das coisas. Não é que a Bíblia é difícil de entender, é que a nossa mente já está enfraquecida pela idade, também enfraquecida pela alimentação, a degradação humana, né? Alimentação cheia de agrotóxicos, tudo isso dificulta a nossa mente para entender. Então, para isso, a gente tem que ter uma pesquisa mais aprofundada. E tem texto bíblico na Bíblia que realmente não é fácil de entender. Até mesmo lá o apóstolo lá fala, há pontos difíceis de entender, que as pessoas que não têm boas intenções torcem as Escrituras, torcem para a sua própria perdição. Então, quando o texto é difícil, a gente tem que orar muito, pedir a Deus sabedoria e comparar texto com texto para chegar a uma conclusão. Porque senão a pessoa vai mesmo se enrolar. Vai se enrolar porque há textos difíceis de se entender. O Senhor Jesus não mandou apenas estudar a Bíblia. Ele disse para examinar as Escrituras. Examinar é uma coisa mais aprofundada do que estudar. A gente vai pesquisar, vai comparar textos e vai chegar a uma conclusão. Guilherme Miller estudava a Bíblia, mas ele examinava. Quando ele encontrava um verso da Bíblia que não entendia, ele comparava aquele texto com outros textos até chegar a uma conclusão. Isto é o que todo mundo deve fazer. Para a gente chegar a uma conclusão correta, é preciso examinar muito. Até no mundo aí a gente vê, né? Quando uma pessoa vai construir uma casa, eles examinam aquilo ali, põem os quadros, põem prumo, para fazer uma coisa bem feita. E nas coisas espirituais é a mesma coisa. Mas, infelizmente, quando alguém encontra um texto da Bíblia que não entendeu, eles, em vez de examinar, eles vão perguntar para o pastor, né? O pastor, o que é isso? O que é isso? Aí o pastor vai dar uma interpretação do jeito dele. Por quê? Porque a cabeça das pessoas, às vezes, não é todo mundo igual. Às vezes a pessoa também já está com más intenções também. E outra coisa acima, Deus proibiu o homem de confiar em outro homem, especialmente em assuntos espirituais, assunto da Bíblia.
não é coisa de confiar em ninguém. É muito, tem em jogo ali a nossa vida. Então nós não podemos confiar, deixar a nossa consciência aos cuidados dos outros de maneira nenhuma. E nós temos que usar a inteligência que Deus nos deu, fazer uso da inteligência que Deus nos deu, usar a nossa consciência que Deus nos deu e deixar Deus falar na nossa consciência, na nossa inteligência. E Deus fala diretamente através da Bíblia Sagrada. Quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler a Bíblia, é Deus falando com nós. Se nós temos a Bíblia e Deus falando com nós através da Bíblia, para que nós vamos largar a Bíblia e pedir conselho para o pastor ou para quem quer que seja, para o líder religioso? Não, não pode fazer isso. Assim como ninguém pode comer, beber e dormir para nós, também não pode estudar e nem examinar a Bíblia para nós e nem tomar nenhuma decisão. Quando a gente deixa os outros tomar decisão para nós, deixa os outros pensar em nosso lugar para nós, quando isso, o que a gente se torna? Torna escravo daquela pessoa. Nós atrofiamos a nossa inteligência, atrofia, porque nós não desenvolvemos ela através da Bíblia e deixamos outros pensar em nosso lugar. Isso se chama escravidão espiritual. Isso acontece demais no mundo hoje. A igreja falou, os pastores falou, a conferência geral falou, não. É a Bíblia que fala para nós. É Deus que fala através da Bíblia. Vejo muitas pessoas dizendo, o pastor falou. Quando Jesus for interrogado, tentado, ele sempre usava, está escrito, assim diz o Senhor. Se uma pessoa falar alguma coisa para nós, seja pastor, seja quem for, a gente fala assim, eu vou examinar isso lá em casa, na Bíblia. Eu vou pesquisar se isso é realmente assim. Eu vou pesquisar. Agora temos que ter muito cuidado, porque tem muitos textos isolados fora do contexto, e que nós também temos que comparar esses textos com outros versículos. E quando na multidão de conselheiros há segurança, e na multidão de versículos lidos a gente tem segurança. Você lê um versículo, aquele versículo não entendeu aquele versículo, teve dificuldade ali, o que a gente faz? Consulta os outros versículos da Bíblia. Isso chama-se na multidão de conselheiros. É Deus usando os outros versículos para abrir o entendimento da gente, para a gente chegar a entender aquele versículo. Porque a Bíblia não tem nada de errado nela, está completa, ela é certa. Mas a dificuldade está em nós entender. Então vamos ter texto na Bíblia que diz uma coisa e às vezes a gente vai ler o versículo, o dizer daquele versículo está em outro sentido. Mas você só entende isso aí se a pessoa lê os outros textos comparando com aquele.